É, e até acho que a discrepância tá um pouquinho maior do que deveria, tá, velho? Acho que o jogo é mais nivelado. É um jogo que pende muito pra empate, velho. Bom, tem clássico majestoso nesse sábado também, São Paulo e Corinthians, na tela das informações, 9 da noite, tá? Lá no Morumbis. Pois é, joguinho interessante, o Corinthians aí tendo uma virada de chave em termos, podemos dizer, pelo menos psicológicos, talvez, né? Veio de uma boa vitória fora de casa contra o Ceará. Vamos lá dar uma analisada nesse confronto, porque o São Paulo, com o Hernan Crespo, ainda não venceu, né? Vamos lá pro nosso Game Arena, vamos dar uma olhada, vamos dar uma ilustrada aí. Retrospecto recente, ó, a gente observa que existe uma... Cara, parece invertido ali, né? O Corinthians, pelo menos, ele vem dessa vitória para dar uma desafogada. O Corinthians ali meio que com uma crisezinha interna, né? Muitos problemas internos. O Timão que tá em 9º lugar, né? E o Tricolor Paulista tá na parte de baixo, tá? O São Paulo é o 16º, é o primeiro time fora da zona de abaixamento. E tem um ponto aí que preocupa, que é o fato dele ter 2 jogos a mais do que o Juventude e ter um jogo a mais que o Fortaleza. Então, São Paulo entrar no Z4 aí, depois que tiver todo um caminho rodado de jogos, não é nenhuma loucura. E tem uma tarefa dura pela frente, mesmo como mandante, que é um clássico diante do Corinthians. Bom, vamos para os confrontos, né? O São Paulo que empatou em 2-2 com o Bragantino, né? Conseguiu um ponto bom, né? Fora de casa, contra um dos líderes ali. Sim. Perdeu do Flamengo 2-0 no Maracanã, perdeu do Vasco, né? O jogo que causou a demissão do Zubeldia, e perdeu do Bahia também, né? Um time que perdia muito pouco, né? Mas já vem de 4 derrotas em 6 jogos, né? Cara, e tem um ponto extremamente negativo que eu gostaria de trazer aqui do São Paulo. O último jogo que ele não sofreu gols foi nessa vitória aqui contra o Alianza Lima por 2-0, lá no início de maio. De lá pra cá, o São Paulo acumula aí, ó, uma sequência de 10 jogos consecutivos sofrendo gol. As 2 partidas com o Crespo à frente do comando, ele sofreu 2 gols nos 2 jogos, tá? E, cara, ele sofreu pelo menos 2 gols aqui nos 4 últimos jogos, né? Então, defensivamente, o São Paulo aí deixando muito a desejar. O Corinthians conseguiu uma vitória aí que foi até uma surpresa, né? Fora de casa contra o Ceará, que é um mandante muito forte aí no Campeonato Brasileiro. Corinthians estava sem Depay, sem Yuri Alberto e ainda assim conseguiu vencer por 1-0 com gol de Thales Magno aí, desencantando também, né, o Thales Magno. Antes disso, a sequência também era bem ruim do Timão, tá? O time vinha de 5 jogos sem vitória e aí teve essa vitóriazinha aí para dar uma desafogada. E deve ter o retorno de Depay aí, né, que cumpriu suspensão, suspensão, e né? vai voltar aí no clássico. Vamos para o nosso Momento Bet Nacional na tela, que o favoritismo aponta, as odds apontam o favoritismo do São Paulo. E até acho que a discrepância tá um pouquinho maior do que deveria, tá, velho? Acho que o jogo é mais nivelado. É um jogo que pende muito pra empate, velho. Um empate com gols, eu acho que é muito a cara de jogo, 1-1, 2-2. Eu acho que é muito por aí. E como a discrepância de odds tá muito grande, eu até vejo um valorzinho um pouco maior aí pro lado do Corinthians, tá? Vou até destacar o ambas marcam, que como eu disse, eu acho que vai acontecer. E a odd tá muito alta, 2,20, uma odd muito boa. Relação custo-benefício eu acho que vale super a pena aqui. Mas pra gente se precaver um pouquinho a mais, o gol do Corinthians, ao meu ver, já é uma excelente pedida, que é 1,59. Vai que o Timão vence aí por 1-0, por exemplo, mais uma vez, 2-0 até eventualmente. É clássico, né? Eu acho que tende a ser um jogo movimentado, São Paulo precisando vencer com o Crespo aí, coisa que ainda não aconteceu. Sistema defensivo de São Paulo deixando muito a desejar, sofreu gol nos últimos 10 jogos que disputou. Corinthians com a volta do Depay, eu acho que vai conseguir deixar pelo menos o golzinho lá no Morumbis. Por isso, dica do Tips é essa aí. Muito bem, então de cada daí para São Paulo e Corinthians, o golzinho do Timão.